Vamos lá, meninas. Na aula anterior, então, a gente viu aí sobre o que a gente pode fazer para evitar, né, as doenças cardiovasculares, como fazer para evitar. Então, pensando em prevenção, um pouquinho de tudo que nós já havíamos visto em outros sistemas, acabaram se repetindo, como beber água, atividade física, alimentação saudável. Por outro lado, nós vimos algumas coisas que podemos considerar novas, né? Ou pelo menos específicas do sistema cardiovascular, certo? Agora, deixa eu arrumar aqui. Agora eu quero falar de algumas condições específicas do sistema cardiovascular. Nós vimos aí, de modo geral, sinais e sintomas, nós vimos também, de modo geral, como prevenir e os exames que são feitos para diagnosticar. E agora eu quero conversar com vocês de algumas condições específicas. Giovana e meninas que estão online, se vocês tiverem alguma dúvida do trabalho, anota para não esquecer a dúvida, por favor. E nos últimos minutinhos da aula eu deixo para vocês só perguntarem e a gente discutir sobre o trabalho, tá bom? Então deixa anotadinho, porque às vezes a gente se empolga com a aula e pode esquecer a dúvida. E aí eu deixo os últimos 5 minutinhos, 10, quantos minutos precisar. Mas eu digo no final só para a gente não interromper o raciocínio. Combinado? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela de vocês a imagem de uma artéria, ok? Essa artéria, ela tem, desse lado aqui, ela tem uma condição do lado direito e do lado esquerdo tem outra. Então, tem dois nomes diferentes e eu vou passar para vocês agora esses nomes. Vamos começar pela primeira imagem, da esquerda. Essa primeira imagem, eu tenho aqui o acúmulo de gordura, percebam. É o acúmulo de gordura dentro da parede da artéria, não é grudado só na parede da artéria, é dentro da parede. Então, esse acúmulo de gordura, às vezes as pessoas acabam falando que tem gordura na parede da artéria. Parece que tem a artéria, né, como se fosse um caninho aqui, essa artéria, e como se a gordura fosse simplesmente grudando nesse lado interno da parede. É pior do que isso, é bem pior do que isso, e isso não acontece do dia para a noite, isso acontece no decorrer de muitos anos. Então, algumas pessoas têm uma predisposição maior, pessoas que têm predisposição para doenças cardíacas, e algumas pessoas menor, não significa que não vai ter. É dentro da parede, tá vendo aqui, ó? Essas moléculas de gordura, elas são microscópicas. Vem através da alimentação, da má alimentação, das gorduras saturadas, das gorduras industrializadas, aquela gordura da margarina, aquela gordura do óleo vegetal, aquela gordura industrializada. Toda essa parte, ela vem em moléculas muito, muito pequenininhas. Não se esqueçam que na digestão, essas moléculas elas são quebradas, esses nutrientes eles são quebrados e absorvidos a nível celular para a corrente sanguínea. Então, são moléculas minúsculas, microscópicas. Porém, com o decorrer dos anos, o que acaba acontecendo? Essas moléculas são absorvidas dentro da parede da artéria. Fica lá dentro. Observem aqui, ó, essa película. A gordura, ela não está grudada, ela está dentro da parede. Entenderam que a condição é pior do que ter só gordura grudada na parede? Está dentro da parede. Só que esta película aqui, ó, da parede, ela é bem fininha e ela pode se romper. É aí que mora o perigo, mas eu não vou falar disso agora. Vamos continuar aqui com o raciocínio da gordura. Essas placas de gordura dentro da parede da artéria, nós chamamos de placa de ateroma. E essa condição, ter uma artéria com placas de ateroma, nós chamamos de aterosclerose. Tudo bem? Acúmulo de gordura na parede da artéria, nós chamamos de aterosclerose. Esse acúmulo de gordura vai diminuir a luz do vaso por onde flui o sangue. E essa diminuição da luz do vaso pode aumentar a pressão e pode levar a outras condições de saúde, que eu não quero atropelar o assunto agora. Então, do lado esquerdo,
as placas de ateroma, as placas de gordura que estão dentro da parede da artéria, nós chamamos de aterosclerose. Então, Paula, necessariamente não. Os remédios, da mesma forma que para a gordura chegar até aí, não tem problema, Kátia, acabamos de começar. Da mesma forma que para a gordura chegar aí leva anos, a medicação também vai levar um tempo para fazer efeito. Então, o que a gente tem que considerar? Tem pessoas que levam 50 anos até chegar a ter essa condição de placas de ateroma. Anos, 50, a pessoa tem 50 anos e aí descobriu que tem placas de gordura e quer em 6 meses resolver o problema. Isso não vai acontecer, ok? Ninguém consegue resolver um problema de 50 anos em 6 meses. Isso é o que a gente tem que ter consciência. E isso é o que às vezes acontece. O paciente tem um problema grave de saúde que levou anos para chegar naquela situação. E agora que descobriu que está com medo de morrer, quer resolver em alguns minutos. Isso não tem como. Então, nós conseguirmos prevenir, evitar e ter qualidade de vida é para evitar essa condição que às vezes nós não temos tempo hábil para conseguir simplesmente resolver. E aí vai precisar de cirurgia e outros tratamentos mais invasivos, que é onde eu vou chegar. Eu não quero chegar ainda, peraí. Vamos por partes. Eu quero primeiro diferenciar a aterosclerose, que é essa condição, acúmulo de gordura na parede interna das artérias, e essa outra condição aqui. Então, qual é a diferença desse, do esquerdo, para esse do direito? No esquerdo eu tenho placas de gordura, no direito, necessariamente, eu não tenho placa de gordura, mas eu tenho o envelhecimento, o endurecimento e o espessamento da parede da artéria. Então, vamos lá. Envelhecimento, endurecimento, espessamento. E esse envelhecimento, endurecimento, espessamento da parede da artéria pode ser causado pelo cigarro, falta de atividade física, obesidade, alimentação que não é saudável, né? Má alimentação, e aí nós vamos chamar isso de arteriosclerose. Então, eu tenho duas condições diferentes da minha artéria doente, uma artéria doente, ok? Eu acho que eu não... Escreve de novo, Paula. Acho que você escreveu alguma coisa errada, não deu para entender. Placa de ateroma, não asteroma. Kátia, placa de ateroma. Vou escrever aqui no cantinho. Ai. Ateroma. Então, essas placas de gordura nós chamamos de placa de ateroma, tá? Então, Kátia, acho que foi essa parte que você perdeu. A placa de ateroma, ela não fica grudada, tá? Não é, a gordura, ela não fica só grudada. É pior do que isso. Essas moléculas de gordura entram na parede da artéria. Entendeu como é pior? É muito pior. Ela entra na parede da artéria e fica lá dentro. E aí ela tem essa camada, né, da própria parede da artéria, que foi aquele endotélio que a gente viu lá quando eu falei da anatomia. Por isso que eu foquei na anatomia e na diferença da artéria e da veia, porque a gente ia chegar aqui. Então, aquele endotélio, aquela parte da pele da artéria, ela fica aqui envolvida, porque na verdade essa gordura está dentro, é muito pior. E aqui, ó, o envelhecimento, endurecimento, espessamento da artéria, a gente chama de arteriosclerose. Combinado? São duas coisas diferentes. Agora imagina essas duas condições juntas. Quem tem, porque é meio óbvio que elas vão caminhar juntas. Quem tem aterosclerose não faz atividade física, não tem boa alimentação, pode ser que fume ou não sei.
não teve uma qualidade de vida durante todo aquele tempo. Isso vai aparecer geralmente por volta dos 40, 50, 60 anos. Hoje cada vez aparece mais cedo, mas porque a nossa alimentação e a nossa qualidade de vida, ó, tá cada vez pior. Então, a pessoa que tem a aterosclerose tem um grande risco, uma grande possibilidade de ter a arteriosclerose. Então, imagina a luz desse vaso, como é que vai ficar? Será que passa normalmente o sangue? Então, Giovana, a arteriosclerose é porque aqui ele não está comparando com uma normal, tá? Se fosse comparada com uma normal, o que eu quero que vocês observem aqui? Olha essa parede mais grossa. Imagina que ela está endurecida. Olha a parede aqui, ó, que tem só, entre aspas, né, a placa de gordura. Ela é mais fina, tá? Por isso que eu coloquei aqui escrito do ladinho. Você tem que imaginar envelhecida, endurecida e mais grossa. Então, diminui a luz do vaso. Olha como é a luz do vaso aqui, ó. Imagina sem a gordura, né? E olha como é a luz do vaso aqui. Tem menos espaço para passar o sangue. Se eu tenho envelhecimento, endurecimento, espessamento, se eu tenho a condição de arteriosclerose, que seria, resumindo, o envelhecimento da artéria, o que eu vou ter? Vai aumentar ou vai diminuir a pressão que vai fazer? Imagina uma artéria dura, uma musculatura dura. A pressão é maior ou menor? O calibre vai ficando mais estreito. Com o calibre mais estreito e com essa parede dura, além de eu poder obstruir, que foi o que a Paula falou, a pressão aumenta ou diminui? O cachorrinho quer participar da aula. Oi, amor. Diminui? Será? Imagina uma parede dura, ela tem que fazer mais ou menos força? Mais força. Então a pressão aumenta. Olha só, o envelhecimento da artéria faz a minha pressão aumentar. Agora, se eu faço atividade física, o que acontece? A minha artéria, que tem uma parte muscular, ela vai ficar bombadinha, uma artéria bombadinha, né? Essa musculatura, ela vai trabalhar melhor, ela não vai ficar enrijecida de envelhecido, ela vai ter mais força. Então, ela vai fazer uma pressão menor. Uma pressão que ela faz é o suficiente para empurrar o sangue. Uma artéria envelhecida, endurecida, ela tem que fazer uma pressão muito maior. Então, quando a gente fala que a idade aumenta a pressão, é disso que a gente está falando. O envelhecimento da artéria aumenta a pressão arterial, ok? Vamos continuar então. Então, aqui eu tenho duas condições com dois nomes diferentes, não vão confundir, hein? São as placas de ateroma e o outro é o envelhecimento da artéria. Olha só essa imagem. Essa imagem é bem bacana porque ela vai mostrar, então, uma artéria normal, aqui em cima, é uma artéria normal. Lembrem-se que na artéria passa o sangue e no sangue a gente tem aquele monte de componentes que eu falei na outra aula do sistema cardiovascular, ok? Então, ela passa o sangue aqui. Uma artéria com placa de ateroma, recordando aí, vamos reforçar. A gordura não fica grudada na artéria. Então, vocês têm que imaginar assim, ó. Se a gordura ficasse grudada na artéria, deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Se a gordura ficasse grudada na artéria, ela passaria aqui a gordura, né? E ficaria grudada. Ela seria uma coisinha grudadinha. Talvez o tratamento fosse mais fácil, não sei. Mas a condição é diferente. A gordura fica dentro da parede da artéria. Olha aqui, dentro da parede da artéria. Como que você faz? Teria que abrir essa parede para tirar essa gordura? É uma condição mais grave. E olha o espaço aqui, ó. Uma pessoa que tem um problema cardiovascular como esse, então, Giovana, os nomes são um pouquinho complicados mesmo, mas é a nossa matéria, né? É o nosso conteúdo. Isso faz parte aí
de toda essa parte de medicina, de educação em biologia, enfim, que os nomes podem ser parecidos, porque eles se referem à artéria. Só que um é envelhecimento e o outro é placa de gordura. Então, os nomes são parecidos. Mas anota bonitinho, faz o desenho no caderno, que aos poucos vai entrando, tá? Então, essa gordura que está dentro da parede da artéria, que nós chamamos de placa de gordura ou placas de ateroma, ela vai diminuir. Se uma pessoa não tinha uma condição de saúde boa, a ponto de acumular essas moléculas de gordura na parede da artéria, essa pessoa pode ter doenças vasculares. Por isso que a gente fala cardiovasculares. Obviamente, ela pode ter algum problema de coagulação. E aí, quem está acompanhando o raciocínio vai logo lembrar de outras patologias. Olha só essa imagem. É para assustar uma imagem dessa. Eu tenho aqui uma artéria coronária saudável, ok? Ela tá ótima aqui, não tem nenhuma doença. E nessa aqui, ó, do lado, eu tenho o estreitamento da artéria por uma placa de ateroma. A formação dessa placa de ateroma. Só um minutinho, gente. Dá uma olhadinha nessa imagem. E esse estreitamento, olha só o que aconteceu aqui embaixo. Coágulo de sangue. Uma pessoa com estreitamento, tá vendo aqui, ó, artéria coronária aterosclerótica. Tem placas de gordura, tem placas de gordura dentro da parede da artéria. Essa pessoa possivelmente, não é obrigatório, não é matemático isso, mas possivelmente pode estar acima do peso, não tem uma boa alimentação, pode ter problemas vasculares de circulação. Se cria um coágulo, olha só, se eu tivesse a luz todinha aqui, ó, livre para a passagem do sangue, talvez esse coágulo até passasse. E aqui nesse caso, o coágulo obstrui. Ele entope essa artéria. E aí, dependendo de onde for essa artéria, eu tenho infarto, AVC. Aqui, de novo, ó, um acúmulo de placa, bem pouquinho, que está bem no começo. O acúmulo de placa na parede arterial. Olha aqui o risco que eu falei para vocês. Se romper, porque aqui, lembra que eu falei? Está dentro da parede da artéria. Então, eu tenho ainda a pele, digamos assim, né, da artéria por dentro. E essa gordura está por dentro da parede. Se eu tiver a ruptura dessa parede, onde está a gordura, ou porque passou um coágulo, bateu ali e rompeu, aí eu tenho um risco de, por exemplo, um AVE hemorrágico, né? Um acidente vascular encefálico, um derrame hemorrágico. Tudo bem? Aqui, ó, por escrito, arteriosclerose e aterosclerose. Quem quiser tirar um print, uma foto. Que é o que eu já tinha falado na anterior, ok? Olha só aqui, outros comparativos. Eu tenho aqui as placas de gordura dentro da parede da artéria. Olha esse daqui, olha a luz da artéria, como ficou bem prejudicada. Bastante moléculas de gordura, uma placa de ateroma bem considerável. E olha só a passagem do sangue, como fica prejudicada. E aqui a gente tem a localização, então, aqui mostrando a placa de ateroma. Essas bolinhas amarelas são as moléculas de gordura. Essa daqui é a artéria coronária. Onde fica essa artéria? Aqui, ó, no coração. Tá bom? Ficou pequenininho, né, ô Paula? Mas você deve estar vendo no celular, né? Eu mandei essas imagens para vocês lá no Google Sala de Aula para facilitar aí a visualização da imagem. O slide ficou pequenininho mesmo, principalmente se você tiver no celular. Depois dá uma olhada lá no Google Sala de Aula, por favor. Olha aqui, essa aqui acho que vai dar para você ver melhor,
Ô, Paula, aqui eu tenho uma artéria saudável, aqui no começo. Depois eu tenho uma artéria que ela começa a acumular molécula de gordura, olha aqui, ó, quase obstruído. A única coisa que estaria faltando nessa imagem para melhorar um pouco é aqui, ó, no limite da gordura, ter o desenho mais claro que é dentro da parede da artéria, mas eu já expliquei, vocês já têm isso. Agora, para a gente finalizar essa segunda parte, eu poder tirar todas as dúvidas do trabalho aí. Consequências clínicas, gravem isso, porque isso com certeza cai na prova, tá? Independente se a prova é dissertativa ou se a prova é alternativa. Isso faz parte da matéria e é muito importante vocês gravarem isso. As consequências clínicas de quando você vai tendo placas de ateroma, então a doença, ela começa, eu falei para vocês, isso acontece por anos, né? Até chegar numa condição clínica como essa daqui, ó, para obstruir, leva muitos anos. Imagina, uma pessoa viveu 50 anos para então aparecer a placa de ateroma. É muito tempo. Então, nós temos condições hoje de regredir? Sim. É a mesma coisa que a pessoa que fuma fala assim, mas eu fumo há 30 anos. Adianta parar agora? Sim. E se eu viver só mais 5 anos? Adianta. Sua vida vai melhorar. E se eu viver só mais 1 ano? Sua vida vai melhorar mesmo assim. Parar de fumar ajuda em qualquer situação. Agora, na condição das doenças cardiovasculares. E se eu já tiver gordura, provavelmente vocês têm alguma coisa aí de aterosclerose. Alguma coisa tem. Porque a nossa alimentação ela é carregada de gorduras trans, gorduras isso, gordura aquilo. É gordura. Tem gordura em quase tudo que a gente consome. Então, algum resquício tem nas suas artérias. Agora, para chegar nesse ponto aqui, essa progressão, onde vai acumulando cada vez mais e atrapalhando outras coisas, nós temos algumas consequências. Consequências menos graves e consequências mais graves, ok? Quando essa condição da artéria chega a ponto de começar a obstruir, dificultar a passagem de oxigênio, dificultar a passagem de nutrientes, e você tem também problemas vasculares que contribuem para a formação de trombos, olha só as consequências que nós temos. Angina, eu vou explicar mais para frente, então eu só vou citar e depois a gente fala, tá? Eu posso, de novo, por ter placas de gordura na parede das artérias, pode acontecer o que comigo? Quais são as consequências clínicas da progressão da aterosclerose? Angina, infarto agudo do miocárdio, hipertrofia ventricular esquerda, ok? Hipertrofia do ventrículo, parte da musculatura do meu coração, insuficiência cardíaca, AVC ou AVE, como é chamado agora mais recentemente, né? Acidente vascular encefálico, que os leigos chamam de derrame, insuficiência renal. A insuficiência renal é que o paciente precisa dialisar, né? Insuficiência renal aguda e a crônica. Doença vascular periférica. Entenderam a gravidade de não cuidar dessas placas de gordura? Como é que eu vou saber se eu tenho placa de gordura na minha artéria? Ninguém vai chegar no cardiologista e falar assim, eu quero fazer um cateterismo. Não é só para ver só, tô sentindo nada, não tenho pressão alta, não tenho nada. Eu só quero deitar lá, sofrer anestesia, abrir uma artéria, passar o catéter, só para saber se tem placa de gordura. Esquece. Nenhum médico em sã consciência vai submeter você a um exame desse, sendo que você não tem indicação nenhuma. O que eu preciso fazer? Eu tenho que considerar que com a alimentação que nós temos, todo mundo tem alguma coisinha aí de gordura na artéria e mudar os meus hábitos para evitar essas consequências que vocês estão vendo, ok? Não, Giovana. Giovana perguntou se a pessoa parar de consumir gordura. O nosso fígado, ele produz a porcentagem de gordura que a gente precisa para sobreviver. É bem difícil, tá? Cortar 100%. Alguns atletas, né, eles chegam num auge de ter 0%, próximo do zero, próximo do 0% de gordura no seu índice de massa corporal. Beleza, isso é uma coisa. Agora, zerar o consumo é bem complicado, muito complicado. Você teria que cortar
uma porcentagem muito grande de todos os alimentos, né? Mas se você diminuir drasticamente, mal não vai fazer nenhum. O seu fígado produz o que você precisa. Paula, pode ser consumido o azeite, tá? Mas evitar aí não é uma coisa essencial. O azeite ele não é essencial. A manteiga não é essencial, certo? Vou explicar mais esse daqui e eu dou uma paradinha para tirar as dúvidas do trabalho. Olha só, trombo e êmbolo. Qual é a diferença dos dois? E isso muito confundido e não pode confundir. Não pode. Quando eu tenho a parede do vaso, seja artéria ou veia, ok? Então, aqui nesse caso que nós estamos vendo, como tem válvula, é uma veia, mas isso pode acontecer na artéria também. Então, aqui, percebam, tem uma válvula. Se tem válvula, é veia. Quando forma, como é que se forma um coágulo? Né? Nós temos as plaquetas. As plaquetas, quando elas se aglutinam, ela forma o coágulo. Para que serve as plaquetas se aglutinando e formando um coágulo? Quando a gente se fere, quando a gente se corta e começa a sangrar, a gente precisa da ação da coagulação, senão a gente ia ficar sangrando com pequenos cortes até morrer. Basicamente é isso. Então, quando eu tenho uma coagulação benéfica como essa, tranquilo. Mas se por algum motivo, pessoas que ficam muitas horas sentadas, sem se movimentar, viagens prolongadas, cirurgias prolongadas que não têm profilaxia para trombose, todas essas condições, a gente já viu aí, né, pessoas que vão fazer cirurgias plásticas em clínicas clandestinas e morre por embolia. Então, eu vou chegar lá. Então, o coágulo, ele pode ser formado pela falta de atividade, não é só pelo sedentário, a pessoa que fica trabalhando muitas horas, 4, 5, 6, 8 horas sentada e não levanta para ir ao banheiro, fazer um alongamento, né, esticar um pouquinho, caminhar um pouquinho, essas pessoas podem criar esses coágulos nas veias ou artérias. Se esse coágulo estiver preso, localizado no sítio de formação, aonde ele for formado, ele ficar preso ali na parede do vaso, nós chamamos de trombo. Então, um coágulo que ele fica preso na parede do vaso, lá no sítio de formação, onde ele foi formado, nós chamamos de trombo, ok? Então, existe a TVP, trombose venosa profunda, que acontece numa veia profunda e é uma trombose. Então, é um trombo que se formou, ficou lá na parede do vaso e às vezes chega a obstruir ou quase obstruir, porque olha, esse trombo, ele está impedindo aqui do sangue fluir naturalmente. Então, isso pode causar inchaço, inflamação, que é a trombose. Tudo bem? Trombose não existe só nos membros inferiores, existem também nos membros superiores, tem que tomar muito cuidado. Agora, se este mesmo trombo ele solta um pedaço ou ele se solta e é arrastado pela corrente sanguínea dentro do vaso, eu tenho um êmbolo. Se esse êmbolo percorre a minha veia ou a minha artéria até o coração e lá no coração ele obstrui uma veia, uma artéria, eu tenho um infarto por conta de um êmbolo, que começou aqui, ó, com um trombo. Se esse êmbolo vai para o pulmão, obstrui uma veia e uma artéria importante, eu posso ter a embolia pulmonar. E embolia pulmonar, óbito, ok? Quando um paciente recebe uma medicação que não é para ser feita por veia, uma medicação que era para ser feita por músculo, ou via oral, ou dieta, quando injeta dieta na veia do paciente, aquela dieta não foi preparada para ir na veia. Quando pega uma medicação via oral, põe na seringa e injeta por veia, aquela medicação não foi preparada para ir na veia. Então, o que acontece? Forma um monte de coágulos solto na corrente sanguínea, formam êmbolos. E aqueles coágulos vão sendo arrastados pela corrente sanguínea até obstruir, geralmente vai primeiro para o pulmão. Quando chega no pulmão, nós temos a embolia pulmonar e óbito do paciente. A Andréia não entendeu o trombo, é isso, Andréia?
O trombo vai ser a formação de um coágulo. As plaquetas vão se aglutinar ou por falta de atividade ou porque a pessoa tem má circulação. Essas plaquetas lá no sangue, elas vão se aglutinar e formar um coágulo. E aí esse coágulo vai ficar grudado na parede. Então o coágulo parado aqui, ó, grudado na parede da artéria, situado, localizado aí no sítio de formação, ele é um trombo. Tá bom, Andréia? Dúvida tirada, meu amor? Certo? Exatamente, Paula. Oi, Então, essa primeira, ela é a trombose. é o trombo. Que Então, não é a trombose. Que pode ser a trombose, porque depende de tá. onde vai acontecer esse trombo. Entendi. E a segunda é o êmbolo, a embolia. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa da diferença dos dois? Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte.